essa é a aula 6. Agora vamos falar de tempo, estrutura analítica do projeto, o EAP, e cronograma, dando continuidade à tríade da gestão de projetos. Eu falei de custo, escopo e agora vamos falar do tempo em si. Qual a agenda para essa aula? Vamos falar da gestão do tempo em si, da estrutura analítica do projeto e do cronograma. A gestão do tempo se define como início, meio e fim. Como fazer essa gestão do tempo em um gerenciamento de projetos? A definição da gestão do tempo é a seguinte: a gestão do tempo é uma área-chave do gerenciamento de projetos, que se concentra na estimativa, planejamento, controle e a otimização do tempo. Parece fácil, mas nem sempre é e muitas vezes é um impedimento de sucesso dos projetos. Por quê? Vou dar um exemplo bem simples. Imagine que você foi convidado para entregar um projeto de desenvolvimento de software para uma pequena empresa, um mercadinho ou uma empresa desse tipo, desse porte. Essa empresa precisa do máximo de entrega desse projeto e precisa no menor tempo possível, porque ele tem prazos a cumprir e acredita que em 30 dias é possível que você faça um sistema que controle o estoque, as vendas, as compras desse pequeno mercadinho. Joia. É possível fazer isso? Não sei ainda se é possível, porque a primeira coisa a fazer é fazer a análise. Lembrem-se das 5 fases anteriores. Então eu faço a análise, verifico qual que é o problema, com base nesse problema eu faço meu planejamento e só aí eu vou estar apto a responder essa empresa, dizendo sim, é possível ou não. Provavelmente não, porque esse espaço de tempo é muito pequeno. Tá? E aí você pergunta, bom, se eu não conseguir, mas o meu concorrente consegue entregar nesse prazo, eu corro o risco então de perder o projeto, não é? Sim, você corre o risco. Só que o risco para esse cara que está entregando com um prazo tão diminuto aumenta muito na definição do projeto dele. Porque pode ser que ele não consiga entregar no prazo, e isso vai ser um problema para ele, porque a partir do momento em que ele estourar esse prazo, todos os custos vão recair sobre a equipe dele. Então você vai ter se livrado de um grande pepino, exatamente por entender que a gestão do tempo depende da definição do escopo, né, que é o que a gente viu anteriormente, e também dos custos, que já está na etapa de planejamento. Se não é possível, não faça. É melhor do que fazer e depois você acabar tendo problemas e não entregar dentro do prazo. Lembre-se do que a gente falou sobre o perfil do gestor de projetos, integridade. Isso é muito importante. Se você quebrar essas regras, se você não entregar no prazo e tudo mais, você vai estar complicando aí a sua integridade, ok? E quais as etapas para essa gestão do tempo? Estimar esse tempo, planejar o cronograma, controlar o cronograma e otimizar esse cronograma. Mais uma vez, 4 etapas, muito parecido com escopo e custos. E segue a mesma lógica. Se você observar, sempre é essa lógica do estimar. Então eu começo fazendo uma estimativa. Quanto tempo eu vou levar para criar um banco de dados com os clientes deste pequeno mercado? Ora, eu não sei, porque eu preciso saber quantos clientes ele tem. Então, com a análise, ele já vai me responder a essa pergunta. De repente, é um pequeno mercado de bairro, um comérciozinho pequeno, mas ele atende a várias quadras, ele atende a quase um bairro todo. E ele vende também para outros pequenos negócios. Então, pense no problema que você teria se você não tivesse essa informação, achando que ele só atende ali, né, bem localmente. E não é assim, ele já tem uma dimensão, né, uma exponenciação maior aí da sua venda. Então, a primeira coisa é fazer essa análise. Analisei, verifiquei que ele tem muitos clientes, então eu vou estimar o tempo. Olha, para fazer o banco de dados para esse camarada, que ele tem aí uma base de mais de 2.000 clientes, eu vou determinar um tempo X. Eu estava pensando numa coisa menor, então eu tenho que tomar cuidado com isso. Em seguida, planejar esse cronograma. Depois de planejado esse cronograma, eu parto para o controle e para a otimização. Vamos ver cada uma dessas etapas agora. A estimativa é isso que eu estava falando. A estimativa só existe com base na análise. Faço a análise e aí eu estimo o tempo que eu vou precisar para desenvolver a minha solução. O planejamento do cronograma, a definição dele aqui é a seguinte. Esse planejamento ele é desenvolvido, né, e detalhado, e onde é detalhado o projeto. Isso inclui uma sequência de atividades, alocação de recursos e tarefas. O cronograma é geralmente apresentado em forma de diagrama de rede, né, que mostra visualmente as atividades. Um pouquinho para frente aqui eu vou mostrar, né, como que é um cronograma, o que a gente espera de um cronograma. Logo depois vem o controle do cronograma.
Ora, Afonso, mas se eu já tenho um cronograma, né? Esse cronograma já tem data de início e fim, né? Já tem todos os recursos e até o custo, né? Porque eu já tenho ali a mão de obra, quanto custa cada uma dessas atividades. Para que fazer o controle? Exatamente para impedir que esse cronograma seja um risco para a entrega do seu projeto. Porque esse cronograma ele pode ter sido definido com tarefas subutilizadas, né? Ou seja, essas tarefas elas não foram dimensionadas corretamente e elas vão acabar levando mais tempo do que precisa, ou elas foram superdimensionadas. E aí com isso essas tarefas podem ser que passem do tempo que a gente tinha combinado. E com isso o custo recai todo sobre a equipe. Isso pode ser um problema sério. E depois a etapa de otimização, que é, a partir do momento que eu entendi como tudo isso está funcionando, né, é otimizar esse cronograma. Otimizar significa aprender com ele, como ele funcionou, para que nos próximos projetos eu possa utilizar essa mesma lógica. Se eu já sei que uma base de dados eu levei 5 horas para montar, com esse determinado número de clientes, eu já sei que o próximo projeto provavelmente vai ser isso. Então eu me aproximo mais do tempo ideal do cronograma, evitando que as atividades fiquem sub ou superdimensionadas, né? Aí não causa prejuízo nem para o cliente, nem para a minha equipe. Então, um resumo do que é a gestão do tempo. A gestão do tempo é fundamental para que as atividades sejam concluídas dentro dos prazos estabelecidos. Evita atrasos, minimiza imprevistos e ajuda a cumprir compromissos assumidos com os envolvidos. Lembre-se sempre do lance da integridade. Mantenha a integridade, cumpra esses prazos para que a gente possa sempre fechar um projeto de maneira exitosa, né, e satisfatória para ambas as partes. Estrutura analítica do projeto. Dando continuidade ao tempo, em seguida eu falo sobre a estrutura analítica do projeto. Qual que é a definição dessa estrutura analítica? Ela é nada mais nada menos do que a ferramenta de gerenciamento. Ela é a representação hierárquica do que é a decomposição do meu escopo em outras atividades. Lembram-se que eu dei o exemplo da reforma da casa? Pois bem, eu tenho a reforma, essa reforma é composta por pintura, piso, parte elétrica, telhado e tudo mais. Então eu vou decompondo em tarefas e para cada uma dessas tarefas eu vou apresentando as atividades ali embaixo que compõem essas tarefas. Quais as etapas para se criar uma estrutura analítica do projeto? A primeira delas, identificar o escopo. Eu identifico e digo, olha, eu vou fazer isso aqui. Então eu vou construir um sistema para controle de tráfego aéreo, como foi o caso do nosso primeiro estudo de caso, joia, dos drones. Em seguida, eu decomponho esse escopo. Eu tinha dado um outro exemplo também da construção do sistema financeiro. O sistema financeiro é composto por contas a pagar, contas a receber e a conciliação bancária. Então, eu divido isso, tenho o meu escopo e crio as 3 tarefas embaixo. Muito bem. Depois eu vou decompor esses pacotes. Decompor os pacotes é mostrar o que cada uma dessas atividades é composta, né? Como que eu vou executar isso daí. Organizo a hierarquia, né? Faço o que vai vir primeiro e depois, qual a ordem dessas atividades. Atribuo os códigos para não haver repetição, né? Identifico com código cada uma das atividades. Aí eu reviso e valido. Então é assim. Identificar o escopo. Já falamos sobre essa identificação, como ela funciona, de que forma que eu defino o escopo de um projeto. O que a gente não falou ainda é como decompor esse escopo. Eu pego esse escopo e mostro quais vão ser as atividades principais. Apenas isso. Quem define as atividades principais? Geralmente o cliente. Ele diz, olha, eu preciso dessa ou dessa atividade primeiro. Ele fez a definição, aí a gente coloca elas em sequência. E logo depois eu decomponho os pacotes. Para cada uma dessas atividades, eu crio subtarefas indicando o que elas vão ser feitas. Lembram-se do caso da reforma. Então tem lá, reformar a casa é o meu escopo. Pintar é uma atividade. Eu quebro isso em pacotes. O que eu vou pintar? O banheiro, a sala, o quarto, tudo mais. Então, para cada uma dessas, pintar o banheiro, pintar o quarto, pintar isso, pintar aquilo, cada uma dessas é uma atividade. E cada atividade ela vai estar ligada a um recurso. Quem vai executar isso, quanto tempo vai levar, qual o custo que vai ter. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada num exemplo de EAP. Organizo a hierarquia, digo qual vai vir antes, né, qual é mais importante do que a outra. Então, faço toda a hierarquia deste projeto. Mais uma vez, vale a pena lembrar, essa hierarquia é dada pelo cliente. É ele quem vai falar, olha, essa atividade precisa vir antes das demais. Em alguns casos,
existe a sugestão do gestor do projeto para que, olha, não, essa sequência não ficou muito boa. Como seria o caso, por exemplo, de pintura e depois mexer em rede elétrica, né? Refazer algumas tomadas e algumas coisas nessa reforma. Então o gestor teria que informar, olha, é melhor a gente primeiro fazer essa parte elétrica, porque eu vou ter que quebrar uma parede, ter que mexer isso e aquilo, depois entrar com a pintura. A menos que a pintura de um determinado cômodo seja de extrema importância. Ah, esse cliente vai receber a família, ele precisa ter a cozinha pintada antes de toda a reforma. Joia, então isso pode ser realocado, mas sempre, né, em comum acordo e comunicação plena entre o cliente e quem está propondo o projeto. Atribuir códigos. Quando eu crio a minha EAP, a estrutura analítica do projeto, é importante que eu coloque um código para cada atividade, para evitar que eu tenha atividades duplicadas. Imagine a parte de pintura. Eu tenho lá, pintar a sala, pintar banheiro, tal. Imaginemos que essa casa tenha 2 salas. Então, pintar a sala, opa, tem 2 atividades iguais. Por isso o código, para saber qual atividade representa aquele código, para não haver duplicidade. E aí, então, a revisão e validação. Vejo se está tudo ok, valido, está na hierarquia correta, está tudo certinho. Pronto. Esse é um exemplo de como ficaria a estrutura analítica do projeto. Veja que eu tenho lá a parte mais importante, né, que eu olho lá para o meu foco, que é o escopo. Então, o escopo é reformar a casa, eu coloquei lá um código 0 para ele, tá? Que é o escopo. Em seguida, eu coloco as minhas tarefas. Então, a tarefa 1, definição do projeto. 2, contratação do serviço. 3, a reforma interna. 4, a reforma externa. Beleza. E veja que já está hierarquizado, né? Ele tem uma hierarquia. E embaixo dessa reforma interna, eu tenho lá alvenaria, piso e azulejo, hidráulica e elétrica, pintura, outros. Percebam que há um erro nessa estrutura, na reforma interna, que foi exatamente o que eu comentei. Olha, ele tem lá alvenaria, piso e azulejo, hidráulica, depois pintura. Como é que o cara vai fazer o piso e azulejo antes da parte hidráulica e elétrica? Então, isso daí já é uma das coisas que tem que ser ajustada naquelas etapas que eu falei da estrutura analítica do projeto. Entendem o porquê da importância de você pegar o foco do projeto, que é seu escopo, quebrar ele em atividades e depois fazer uma quebra mais detalhada? É exatamente para isso. Para impedir que um projeto acabe tendo inconsistências, problemas, riscos de implementação, exatamente porque foi mal planejado. E a estrutura analítica do projeto, ela é praticamente a mãe do cronograma do projeto. Eu faço esse desenho que é muito simples, né? Colocar essas atividades, a hierarquia e tudo mais, e dele eu vou ter o meu cronograma. Porque nesse momento, na estrutura analítica do projeto, eu não tenho custo aqui, eu não tenho quem está fazendo o quê. Eu vou colocar isso lá no cronograma. Só que daqui eu já pego isso, já jogo para o meu cronograma e praticamente só vou colocando, olha, quem vai fazer a alvenaria? É tal profissional. Quanto custa a mão de obra desse profissional? É X por hora. Quantas horas eu vou gastar nisso? É tanto. Ele já faz a multiplicação, já tem o valor. Pronto, perfeito. Só falta colocar a data início e fim. É simples assim e ele já vai calculando todo o custo para mim. É assim que se funciona uma gestão de projetos profissional. É assim que você ganha seu cliente, mostrando para ele que aquele projeto ele tem começo, meio e fim, que é a gestão do tempo, ele tem uma estrutura, e essa estrutura foi previamente combinada entre o cliente e quem está oferecendo esse projeto, ok? Essa é a estrutura analítica do projeto. O resumo, né, do EAP. A construção de EAP é um processo interativo que pode envolver várias revisões e ajustes à medida que mais detalhes são conhecidos e o escopo do projeto é refinado. Percebam a sutileza dessa palavra. Ele não é alterado, um escopo nunca é alterado. Eu nunca posso chegar e dizer, olha, eu vou fazer a reforma da casa, joia. Mas eu quero fazer a reforma da casa e a construção de um campinho de futebol, meu amigo. Um escopo é uma coisa, outro escopo é outro. São 2 projetos diferentes. Então, eu começo com esse que é a reforma, detalhe ele em atividades, coloco tudo bonitinho na EAP, transformo em cronograma. Joia. Depois eu começo o próximo, certo? Porque se eu misturar os dois, eu não concluo esse, não começo o outro, vou gastar dinheiro, vou ter estresse, isso não vai ficar legal. Muito bem. E o cronograma? A gente falou do EAP e inclusive eu falei que a EAP é a mãe do cronograma, né? É ela que vai dar origem ao meu cronograma físico. O que é o cronograma em si? O cronograma, segundo a definição, é uma representação visual ou uma lista de atividades do projeto organizada em ordem cronológica, né? Ela mostra a data de início e término de cada atividade, bem como dependências entre elas. Mostrando, né, ó,
Para fazer essa, eu preciso concluir essa, e essa, e essa. Então ele vai colocando uma sequência, aquela hierarquia que a gente viu na EAP. Se a EAP estiver bem construída, o cronograma já vai herdar tudo isso. E como que eu construo um cronograma? Como que eu chego lá para o meu cliente e falo, olha, está aqui o cronograma das tarefas que a gente vai fazer. Primeiro é a AP, né? Depois, quando eu for montar ele, eu penso o seguinte, olha, primeiro, eu tenho que identificar as atividades. Segundo, sequenciar essas atividades. E terceiro, estimar recurso e duração, né? Ou seja, quem vai fazer esse serviço e quanto tempo vai levar, ok? Identificar as atividades. Essa identificação já veio lá da EAP. Na EAP eu já tenho toda a identificação, o que é cada uma delas. O máximo que eu posso colocar aqui é algum detalhamento muito específico. Por exemplo, eu tinha dado o exemplo da reforma da casa. Então vai pintar a sala. Essa é a atividade. Mas eu tenho que passar um detalhe maior. Vai pintar a sala com tinta tal, nessa tal cor, com uma textura assim, assado. Então vou passar instruções para que a equipe de desenvolvimento, no caso que vão ser os profissionais da pintura, para que eles saibam como executar aquela tarefa específica. Só isso. Mas a atividade já estava definida. Em seguida, sequenciar as atividades. É de suma importância esse sequenciamento. Por isso, a EAP, a gente já coloca os códigos e já deixa na hierarquia correta. Porque quando eu importar de lá para cá, no meu cronograma, quando eu apresentar isso para o cliente, ele já vai ver, olha, essa é a sequência de atividades de cima para baixo, tudo que a gente vai fazer. Ele vai ver e vai saber que tem uma sequência, para que ele não peça, olha, eu preciso que aquele quarto da criança esteja pronto e pintado antes da cozinha. Não, eu não posso. Por quê? Porque antes de pintar aquele quarto da criança, a gente tem uma parte de azulejo ou de fiação, alguma coisa, para fazer no corredor. Então eu preciso fazer aquilo, porque se eu pintar, depois eu vou perder o trabalho de pintura, entendeu? Ah, entendi. Então tem uma sequência. Exatamente. Essa é a sequência lógica do trabalho. Então por isso de sequenciar. E então estimar recurso e duração. O cronograma é basicamente isso. Quais são as atividades? Qual a sequência dessas atividades? E como que eu vou estimar recurso, né? Vai ser fulano, ciclano e beltrano que vão fazer essas atividades. Quanto tempo vai levar? Para pintar vai ser 2 dias, para mexer nessa fiação meio período, essa daqui mais 2 dias. Somo tudo, olha, para fazer essa etapa inicial, que é a pintura, vamos gastar 1 semana. Pronto, já está bem definido, já sei quem é e já sei quanto custa, certo? Inclusive o custo, porque dependendo, ainda mais esses cronogramas de obras e reformas e tudo mais, geralmente ele é pago semanalmente. Então é importante você ter essa estimativa semanal, para saber que no final de semana, quanto eu tenho que investir naquela obra. Né? Quanto eu tenho que pagar para os profissionais, material de obra e tudo mais, e quanto eu tenho que alocar para a próxima semana. Porque na semana seguinte, quando chegar na segunda-feira, os profissionais chegarem ao trabalho, eu já tenho que ter alocado recurso, material, o pessoal que vai trabalhar, o agendamento e tudo mais, certo? Vamos dar uma olhadinha então em alguns exemplos de cronograma. Aqui a gente tem um exemplo simples de cronograma, em que eu tenho, olha lá, as tarefas, né? Abaixo do quadro amarelo ali eu vou observando cada uma das tarefas. Joia. Só que ele tem as tarefas, tem o ano aí e os meses. Então eu tenho as tarefas e o tempo para isso, né? Mas eu não tenho nem recurso, nem os custos. Eu não sei quem vai fazer essas tarefas, né? E eu não sei quanto custa, né? Nesse caso, isso é um cronograma de implantação de sistema de gestão de segurança. Eu tenho todas as atividades, perfeito, mas eu não sei, né, quanto vai custar isso. Então, eu vou precisar de um cronograma complementar. E não é legal fazer esse tipo de coisa, você criar cronograma do cronograma do cronograma, né? Você vai criando coisas complementares, isso não é bacana. Tenho aqui um segundo exemplo. Esse é um pouquinho mais simples que o anterior, mas ele tem ali as tarefas. Então, eu tenho ali, ó, pesquisar, selecionar, comprar, instalar. Né? Poderia ser para um projeto aí de instalação de alguma coisa em casa. Quem é o responsável? Ótimo, então agora eu tenho recurso. No cronograma anterior eu não tinha recurso. Aqui eu tenho. Então, ó, Marcos, Flávia, Júlia. Não necessariamente precisa identificar por nome as pessoas. Pode ser, né, pelo cargo ou função que ele exerce no projeto também, tá? Para não ficar tão personalizado. Só que aqui mais um problema. Eu não tenho custo. Eu tenho a data de início e fim, perfeito. Tenho as tarefas e a duração delas. E vejo também que tem uma coluna que ele já está acompanhando o andamento. Quanto foi completado de cada uma delas. Isso é excelente. Só que eu ainda não tenho o custo. Então isso ainda não está legal. Pronto, temos aqui então um bom exemplo de um cronograma. Nesse exemplo eu tenho quais são as tarefas,
Na primeira coluna eu tenho o risco de cada uma dessas tarefas, se há algum risco, se não há risco, né? Lembrando do que é um risco. Um risco é a possibilidade de que aquela tarefa não seja concluída, seja por problema de tempo ou custo, ok? Aí eu venho com a tarefa, qual o prazo de execução dessa tarefa, perfeito, né? Então eu tenho a data para entregar isso, qual o status dela, se está concluído, se está em andamento. Um pouquinho para frente eu tenho o responsável, olha aí. O responsável, quem que é? É o nosso recurso. Aqui ele não foi personalizado, eu não tenho o nome do recurso. Eu tenho lá analista de negócios, designers, desenvolvimento, então eu tenho qual a função, eu sei quem vai fazer isso. E um pouquinho mais para frente, ó, na coluna chamada despesas, eu tenho ali o custo financeiro e a hora estimada. Então eu tenho o custo para cada uma dessas atividades e quanto tempo eu vou utilizar. Perfeito. É esse tipo de cronograma que o cliente quer ver. Né? Quando a gente chega com um projeto, um PDF muito bem montado, em que eu tenho lá qual vai ser exatamente o meu escopo do projeto, quando vai começar, acabar. A hora que ele vira para a página 2, é o sonho de todo cliente. Um cronograma bem definido, quais são as atividades, quando começa, quando acaba, quem vai fazer isso, o custo de cada uma dessas tarefas e lá no finalzinho o valor total do projeto. Pronto. Isso vai lhe economizar vários transtornos, vários, né? Inclusive judiciais, legais, porque vai impedir que lá na frente o cliente diga, olha, você não entregou tal tarefa. Tudo bem, vamos lá olhar o cronograma. Né? Olha, não existe essa tarefa no cronograma. Ah, realmente, eu achei que existisse, foi uma falha nossa. Ou o contrário também pode acontecer. Ele falou, você não entregou tal tarefa, você vai olhar, essa tarefa estava lá. E de repente ela foi causada por algum risco, alguma coisa assim, e ela não foi continuada. E não houve comunicação com o cliente para explicar o porquê que essa tarefa não foi concluída. Então isso vai ser um problema da equipe de desenvolvimento. Mas em todos os casos, o cronograma é o reflexo de uma comunicação assertiva. Nesse cronograma eu estou vendo exatamente o que foi combinado, quanto vai custar e como vai ser feito. Então, esse é o resumo, né, basicamente, do que é um cronograma. O cronograma eficaz é flexível, ele é realista e revisado regularmente à medida que o projeto avança, levando em consideração desvios e mudanças que possam ocorrer. Mais uma vez, flexível sem que crie um impedimento para que ele mesmo possa ser desenvolvido. Eu também não posso estourar o orçamento, o prazo e tudo, né, de forma que esse projeto fique inviável. Ele pode ter pequenos ajustes, o que é natural, e que seja sempre comunicado entre ambas as partes. Com isso, a gente viu, então, o tripé da gestão de projetos. Né? Falamos sobre o escopo, falamos sobre tempo, falamos sobre os recursos também, os custos também. Para a próxima aula, nós vamos falar aí sobre 12 questões sobre gestão de projeto. Um pequeno quiz com pergunta e resposta para fixar esse conhecimento e para ver se você entendeu esse conceito sobre a gestão de tempo, de custo e principalmente aí também a gestão dos recursos no projeto. Obrigado.